E eu quero então te convidar para lermos João capítulo 10, versículo 10. E para refletirmos a partir do tema que é um pedaço do próprio versículo, textual, o tema está no texto. Eu vim para que tenham vida. Então vocês podem ler comigo João 10, 10. João 10, 10, que está na sua projeção, e você em casa está também na legenda agora no seu vídeo. Vamos ler juntos, irmãos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, o capítulo 10 de João é fascinante. É interessante que aqui o evangelista vai fazer um registro das palavras de Jesus. Nós nos debruçamos sobre as palavras de Jesus no domingo passado também, vocês se lembram? Só que no domingo passado nós fomos ao capítulo 17. E vimos aqui que o quarto evangelho, o evangelho de João, tem uma preocupação muito interessante. São 4 evangelhos, 4 narrativas da vida de Jesus. E no domingo passado eu disse a vocês que cada evangelho tem um propósito. Eles não se repetem simplesmente por uma falta de capricho de registro, mas eles têm os textos repetidos porque há propósitos em cada registro. E no evangelho de João, no quarto evangelho, há um propósito de doutrinamento, de orientação, de cuidado dos novos. Assim como você vai encontrar Mateus escrevendo sobre a vida de Jesus, e a preocupação de um texto para os judeus, a preocupação de Marcos, de Lucas, aqui está o evangelho de João. Um evangelho que mostra que Jesus é Deus, e que as palavras de Jesus são palavras de Deus, Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus homem, o Deus que veio morar entre nós. Por isso que o evangelho de João começa diferente dos outros. Ele começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E lá no versículo 14 do primeiro capítulo vai dizer inclusive de que Ele se fez carne, Ele se fez gente e veio morar entre nós. E assim a gente começou a conversar domingo passado sobre os sinais poderosos de Jesus no evangelho de João. Agora estamos de novo no mesmo evangelho. E quando vamos ao capítulo 10 de João, ele aqui se apresenta como sendo bom pastor. Ele usa uma imagem muito interessante, muito comum para aquela época. João está aqui registrando as palavras de Jesus falando sobre a relação de pastor e ovelha. As atividades na Judéia eram muito mais pastoris do que agrícolas. Então esse cuidado de rebanhos, essa visão de um pastor cuidando de rebanhos, era algo muito comum. Mas é interessante que os solos na Judéia, eles eram bem parecidos com os solos daquela imagem ali. Se vocês conseguirem perceber, são solos pedregosos. Está percebendo? Que é quase um cinza. Parece que é um lugar acimentado, mas não é isso não. É áspero e pedregoso. Isso era uma das razões para se estar com o pastor sempre perto. Ali está uma figura de um pastor, e ele está próximo, cuidando do rebanho. O pastor era essa figura, zelava pelo rebanho, cuidava do rebanho, era uma pessoa próxima, em constante observação. O pastor zelava tanto pelo cuidado do seu rebanho, que elas poderiam se dispersar, porque o solo pedregoso, elas poderiam se dividir para buscar alimento um pouco mais distantes, porque não tinha um solo que tivesse tanta grama, tanto recurso próximo. E era preciso então a figura pastoral ali, para juntar e não deixar dispersar. Só que o pastor ficava de olho por causa dos alimentos, muita planta daninha, ovelha não tem uma visão muito boa, então ela poderia comer uma planta daninha pensando que estava comendo algo bom para ela. Mas o pastor ficava de olho também para não se acidentarem naquele solo pedregoso. Poderia passar, e muitas vezes passava perto de penhascos, e o pastor vigiava para não ter uma queda. Mas também havia uma coisa muito importante que o pastor precisava fazer. O pastor precisava tomar conta por causa de lobos e ladrões. Era comum um ataque de lobos ao rebanho, mas também era comum o ataque de ladrões. E como que o ladrão nessa época fazia?
Como hoje, ladrão age sorrateiramente. Ele esperava uma ovelha dessa sair um pouquinho mais distante do rebanho, e se afastando, e o pastor olhando para o outro lado, ele aproveitava e puxava aquela ovelha, trazia a ovelha para a armadilha. E é interessante, irmãos, que a figura de pastor que nós mais lembramos ao ler o Antigo Testamento é do Salmo 23. Quem não conhece, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aqui em João 10 é impressionante que Jesus vai fazer essa correlação, ele vai fazer essa ligação, porque ele vai se apresentar como sendo o pastor das ovelhas. Aqui no capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. A ideia da vigilância, do cuidado, da paciência, do amor, Jesus põe como sendo ele, esse pastor perfeito. Esse pastor que cuida das suas ovelhas. E na Palestina, o pastor criava muita intimidade com o rebanho. Por que ele criava tanta intimidade com o rebanho? Porque o propósito da criação de ovelhas na Palestina não era a carne delas, mas a sua lã. Então se criava-se para a lã, o pastor ficava muito tempo com essa ovelha, porque ela tinha que crescer a lã, imagina, um tempão para crescer, vai lá e tosquiava, ou seja, cortava a lã dessa ovelha, protegia ela por causa do frio, e aí crescia a lã de novo. Então eram várias temporadas de lã, vamos chamar assim, que o pastor ficava ali perto da sua ovelha. E havia uma coisa muito interessante, a ovelha se apegava à voz do pastor, ela se acostumava com a voz dele. Se você quiser fazer uma pesquisa depois, não faz agora não, depois, vai no Google e procura alguns vídeos sobre ovelha reconhecendo a voz do pastor. É impressionante. Há um vídeo que eu tentei procurar, não achei para passar hoje aqui, de que um pastor, ele botou várias pessoas para chamar o rebanho. E aquela quantidade enorme de ovelhas lá na Palestina, enorme. E um homem gritava o mesmo grito dele, um outro ia gritava o mesmo grito, mas aquele pastor, quando ele chegava e ele falava, a multidão de ovelhas se aproximava dele, só atendia a voz do pastor. Ela acostumava, ela passava a estar perto. E é interessante que Jesus está começando a explicar isso. Só que Jesus vai explicando, e por mais que ele explicasse, ainda há a perspectiva dos judeus não entendendo a comparação de pastor e ovelhas. E Jesus então vai além e vai falar sobre porta. Jesus vai direto e diz assim: eu sou a porta. Ele vai usar uma outra imagem. Ele vai usar da porta como refúgio. Porque eles entendiam que havia uma porta para guardar o local onde as ovelhas eram colocadas. E essa porta, essa cancela, tinha uma chave. Essa chave ficava na mão exclusiva daquele que era o porteiro. E Jesus vai começar então a mostrar a imagem dele. Olha, eu sou essa porta então. Vamos pensar mais ainda na figura do pastor, vamos à figura também da porta. Eu sou essa porta que cuida, e ele vai dizer isso no versículo anterior ao 10, versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí ele usa uma imagem muito interessante para o imaginário de um judeu, ele usa essa expressão assim: entrará e sairá, e achará pastagem. Olha que coisa interessante, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E ele usa uma imagem que o judeu prestava muita atenção: entrará e sairá. Vocês se lembram do Salmo 121, que vai dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua proteção à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele vai dizer: aquele que te guarda não cochilará, nem piscará os olhos, nem tosquenejará. Ele te guarda, ele cuida de você. E ele vai dizer: obrigado, meu filho. Ele vai dizer que aquele que te guarda, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora até o final. Vocês reparam que tem essa imagem lá no Salmo 121, guardará a tua entrada e a tua saída. Por quê? A visão de um judeu é que há segurança quando ele pode sair e entrar em casa. Essa é a visão de segurança.
Por isso que o Salmo começa nessa ordem: guardará a tua saída e a tua entrada. Aqui entrará e sairá. Jesus está colocando a imagem que eles estão interessando, eles estão alcançando, porque é interessante para eles. Jesus está dizendo que Ele é a porta, e sendo porta, Ele me dá segurança, porque se Ele é minha porta, eu entro e saio. Então em Jesus eu posso saber que eu tenho vida. E aí Jesus, quando garante para eles que Ele é essa porta de segurança, Ele vai dizer: olha, mas eu quero dizer bem claro para vocês, o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar e para destruir. É interessante Jesus usando essas três imagens: matar, roubar e destruir. Jesus está fazendo uma leitura para dizer o seguinte: olha, Ele não vem para brincar com você, Ele não vem para dialogar com você e para te dar uma opção de escolha. A chegada do ladrão é para o ato final. Ele vem para matar, roubar e destruir. Talvez alguns aqui entendam, se eu explicar para vocês, que o ladrão vem para dar fatality. Vocês se lembram disso? Ladrão é sempre fatality. É matar, roubar e destruir. Ser tonteio e não tem mais jeito. Jesus põe isso diante deles, mas Ele diz: mas eu vim também. Só que diferentemente do ladrão, eu vim para que vocês tenham vida. E vim para que vocês tenham vida em plenitude. Por que em Jesus a gente pode ter então essa vida abundante? Porque, irmãos, que em Jesus nós temos vida plena. Por que isso acontece com quem está em Jesus? Eu vou dar algumas razões, olhando para diferentes dimensões temporais. Bem, ter vida abundante em Jesus, em primeiro lugar, é ter certeza quanto ao passado. É isso mesmo, pastor? Certeza quanto ao passado? Tanta coisa que ficou para trás, tanta coisa que aconteceu. Estar em Jesus, eu posso ter vida abundante nele hoje, porque eu tenho certeza quanto ao passado. Exatamente, porque segundo a Bíblia, viver abundantemente é sim olhar para trás e ter certeza, porque muita gente vê a vida sem graça, não tem prazer na vida. Muita gente não consegue ter prazer até na vida cristã, porque olha a vida cristã pelos periféricos. Quando eu começo a olhar a vida cristã por aquilo que realmente importa, eu tenho prazer nela. Sabe o que realmente importa para você ter vida cristã e ter uma vida abundante? É você saber que você teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. É isso que importa. Todo o resto vem a reboque. A gente não pode começar a vida cristã invertida. Sabe, querer a bênção de Deus, mas não querer o Deus que abençoa. Vocês acreditam que isso acontece? Tem gente que quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Eu já contei para vocês, eu acho que 1.214 vezes. Vou contar 1.215. Não sei se já contei aqui, acho que já contei. Vocês se lembram que eu já ouvi a história de uma mulher que ela pedia oração porque ela tinha uma enfermidade? E ela pedia muita oração. Mas o pastor sempre conversava com ela e dizia o seguinte: olha, minha filha, eu sei que você está pedindo oração, eu sei da sua enfermidade, mas você já entregou a sua vida a Jesus? É muito importante ter Jesus. E ela dizia: não, ainda não, mas ora por mim. E era um refrão repetido dela. Até que um dia essa mulher foi a algum lugar, disse ela, alguém orou por ela e disse que ela estava curada. Então ela voltou para contar para aquele pastor que ela pediu oração todo dia. E encontrou ele e disse: pastor, olha, estou curada. Eu fui em tal lugar, a pessoa disse que eu estou curada. E aí o pastor, preocupado, perguntou para ela assim: mas me diga, mas você entregou a sua vida a Jesus? Ela disse assim: pastor, nem precisei. Nem precisei entregar a vida a Jesus. Eu estou curada. Irmãos, podia estar curada, mas ainda estava doente, não é verdade? A cura principal não chegou. E esse é o problema das pessoas que querem viver uma vida cristã presa naquilo que é periférico à vida cristã. Meus irmãos, Deus abençoa, claro que abençoa.
Deus supre, claro que supre. Deus é maravilhoso, extraordinário, claro que Ele é. Mas eu estou feliz nele, seguro quanto ao meu passado, a minha história, porque simplesmente pelo fato dele ser o meu Deus, para mim, viver com Ele já está valendo demais. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então quando eu olho, eu vejo que eu estou salvo. Então tenho uma segurança quanto ao meu passado. Nós lemos no culto hoje, João 3, a verdade de João, do texto bíblico que se registrou, que quem crê, o que diz lá em João 3 é o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas o texto começa dizendo, quem crê no Filho, e aqui não é uma crença dizendo assim, não, eu acredito que Ele existe. Não é a crença de quem crê que Ele existe, porque até o diabo crê na existência de Jesus, porque ele sabe muito bem quem Jesus é. O diabo, se fosse dar profissão de fé, ele tiraria 10, porque ele sabe responder todas as perguntas. Ele crê em tudo, só não que ele não tem a crença de salvação. Essa crença diz assim, eu creio em Jesus e por isso Ele é meu Senhor, eu entrego minha vida a Ele. É crença salvadora. Quem crê no Filho, quem se entrega a Ele, tem a vida eterna. Meus irmãos, eu já tenho a vida eterna. Eu não vou ter vida eterna quando eu morrer. Esse é o milagre da vida cristã. Às vezes a pessoa pensa assim, olha, você se converteu, graças a Deus. No dia que você morrer, você vai ter a vida eterna. Quem disse? Eu já tenho a vida eterna. Eu só não estou lá em cima, eu estou aqui embaixo. E sem pressa de subir, mas estou aí. Mas você já tem, eu já estou salvo, irmãos. Eu já estou salvo. E você também, não é verdade? Amém ou não? Você também já está salvo. Então você olha para o seu passado, você tem certeza. Meus irmãos, se você está com certeza, você está salvo. Se você tem certeza, você tem o céu. Ah, você já tem vida abundante em Jesus. Tudo é relativo quando eu tenho certeza da minha salvação. É ou não é verdade? Tudo é relativo. Querem ver como tudo fica relativo? Já conversei com várias pessoas, recentemente com um amigo que voltou de uma internação complexa da Covid. E aí ele conversando comigo, ele disse, pastor, agora que eu aprendi a dar valor à vida, todo o resto que para mim importava, na verdade eu descobri que não importa. Importante é viver. Eu disse, opa, começou a entender. Daqui a pouquinho dá o passo mais importante. O que importa é a vida. Porque ele começou a perceber que aquilo que ele achava principal era secundário. Assim é quando a gente entrega a vida a Jesus. A gente consegue entender que estar com Jesus, salvo por Ele, é a certeza da vida cristã que nós mais precisamos para sermos felizes. Eu olho para trás e eu sou muito feliz, porque eu já estou salvo por Jesus. Eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu tenho certeza de que quando a minha habitação terrena se desfizer, eu tenho de Deus um edifício não construído por mãos humanas, e ninguém poderá roubar essa bênção que Deus para mim reservou, e para você também. Agora, preciso ser sincero e perguntar, você já entregou sua vida a Jesus, já tem um compromisso com Ele, você já tomou a sua decisão e fez a sua parte? Vida abundante. Ah, Jesus dá certeza quanto ao passado. Mas também, num olhar temporal, quem tem vida abundante Jesus, tem certeza quanto ao passado, mas também tem confiança quanto ao presente, é o segundo destaque que faço. Tem confiança. Porque a Bíblia também dá essa margem maravilhosa para a gente. A Bíblia também dá base nisso. Meus irmãos, quem tem Jesus tem confiança no presente, porque tem a visão clara acerca de quem Deus é e sabe aquilo que o profeta Isaías registrou. O profeta Isaías registrou no capítulo 64, o versículo 4, e o texto diz assim, eu quero até te convidar para ler comigo, porque isso aí é segurança do nosso presente. Vamos ler juntos? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quer melhor garantia do que essa? Para o seu presente? Você está sentadinho aqui, eu estou pregando agora, nós estamos cantando, nós estamos nesse lugar, nós estamos aqui em adoração, mas Deus está nesse momento trabalhando por nós. É impressionante.
Deus está trabalhando por nós, porque Ele é Deus. Uma vez meu avô me parou e disse assim: já que você é pastor, você sabe tudo. Falei, quando meu avô começava com esse negócio, tem coisa aí. E aí o coroa perguntou assim: o que Deus não pode e o homem pode? Falei, lascou. Deus pode tudo. Aí ele disse, Deus não pode. O que Deus não pode? Aí ele melhorou a pergunta, o que Deus não pode ver e o homem vê? Se for pior ainda, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a toda parte. Deus vê tudo. Não, mas Ele não vê. Mas o homem pode, só ele que não pode. Irmãos, eu fiquei pensando, não consegui responder. Ele disse, mas você estudou? Aí ele ficou mexendo, né? Você fez seminário, como é que você não sabe isso? Eu disse, o que Deus não pode ver e o homem pode ver? Ele disse, mas eu vou te explicar. Aí o povo antigo falava assim, é que você não pensa. O povo falava isso, é que você não pensa. Eu falei, tá bom, não penso não. Ele disse, o homem pode ver um Deus acima dele, e Deus não pode ver ninguém acima dele, porque não existe. Então Deus não vê outro Deus, porque não existe. Só o homem pode ver a Deus. Deus não vê ninguém acima dele. Eu disse, velho esperto. Isso é confiança quanto ao presente. Eu pertenço àquele que quando procura não vê ninguém acima dele porque não existe. Mas eu sei que toda vez que olhar para o alto eu o verei, porque Ele é Senhor, está acima de mim, suas mãos poderosas estão me guardando. Você também tem essa segurança. Meus irmãos, isso é melhor do que qualquer plano de saúde, não é verdade? Isso é melhor. É importante ter o plano, claro, mas esse plano é o mais importante. Deus está trabalhando. Talvez você esteja passando por um dilema e trabalhando, correndo atrás, fazendo a sua parte, porque é importante que você faça a sua parte. Mas é muito interessante a gente notar que existem coisas que nós fazemos e que para solucionar os problemas são absolutamente inúteis. Como o salmista disse, é inútil alguns esforços, são inúteis alguns esforços, porque Deus nos supre dessas necessidades enquanto dormimos. Meus irmãos, é bênção demais. Eu preciso dormir, você também. Mas como é maravilhoso saber que daqui a pouquinho, quando nós estivermos nas nossas camas, e que os olhos se fecharem e o sono tomar a gente, fique despreocupado. Você vai estar dormindo, mas Deus estará suprindo você e a sua casa enquanto você dorme. Eu não tenho outra definição para isso, senão vida abundante. Vida abundante não é dinheiro, não é muito carro não. É problema ter dinheiro? Claro que não. Se você tiver com problema com o seu dinheiro, deixa comigo, eu dou jeito, não vai ter problema na sua casa. Não é problema dinheiro, não é problema carro, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é errado ter carro, que é errado ter dinheiro. Eu estou dizendo para você que você será a pessoa mais infeliz do mundo se você achar que riqueza é dinheiro, é carro. Não, riqueza é ter Jesus. O resto vem, a gente corre atrás, riqueza é ter Jesus. Vamos terminar. Se eu tenho passado, eu tenho presente, para fechar, você já sabe, tem que ter o que agora? Futuro. Então, vida abundante em Jesus é ter esperança quanto ao futuro. É ter esperança, irmãos. Quem é de Jesus nutre essa esperança. Meus irmãos, nós olhamos para frente sem medo. Como diz o hino que a gente cantou tanto, mas eu bem sei que é dele a minha vida. E que o amanhã, o futuro, agora esqueci da letra, se tem o hino, esqueci a letra, né? Lembra aí, Josanei? Porque ele vive, agora lembrei, porque ele vive, posso crer no amanhã. O que é crer no amanhã? Não é deixar de crer em Deus e crer no amanhã, é crer que o amanhã existirá. Posso acreditar que o amanhã vem, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho essa esperança quanto ao futuro. Nós precisamos aprender com Jeremias a confiar no Senhor. E a confiança no Senhor aguça a nossa memória, porque a memória, ela é bênção para a nossa esperança. A memória, ela precisa produzir esperança. Lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo
que me dá esperança. Ah, meus irmãos, a esperança que temos em Jesus garante o nosso futuro. Interessante é o que diz Jeremias no capítulo 17, versículo 7. O profeta, ele assim afirma: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ah, irmãos, bendito é o homem que faz isso. Viver abundantemente é desafiar as tribulações, é aprender com elas, mas sem deixar que elas nos dominem e tirem de nós o olhar da esperança. Viver abundantemente é saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Viver abundantemente é saber que se eu olhar para o passado, eu vejo Deus. Se eu olho o meu presente, eu estou vendo Deus. Mas quando eu olho o meu futuro, irmãos, eu não consigo enxergar outra coisa senão Deus. É Deus do início ao fim. Pastor, por que nós estamos aqui? Mesmo num mundo com tanta doideira dessa pandemia, tanta tristeza, quantas lágrimas. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Eu tenho a resposta: Deus. Pastor, por que a Maria Clara está aqui? Tem resposta: Deus. Por que eu estou de pé? É a mesma resposta: Deus. A resposta é essa. Nós estamos aqui por causa dele. Porque ele em Jesus nos disse o seguinte: eu vim para que tenham vida. Está resolvido, irmãos. Mas você tem Jesus. Você já entregou a sua vida a Jesus? Já o recebeu como seu Senhor e Salvador pessoal? Se você fez isso, você já está dentro. Você já está dentro desse versículo. Mas deixa eu ser muito sincero com você. E muito sincero com muito amor mesmo. Se você não entregou a sua vida a Jesus, está te faltando tudo. E aí você fica numa lacuna muito grande. Você vai poder rodar para procurar segurança, paz, esperança. Você vai rodar em vão. Só quando a gente está em Jesus a gente consegue essa bênção. Não tem outro jeito. Eu não posso iludir você. Eu não posso te apresentar jeitinhos, porque não existem. Mas eu posso te garantir o jeito de Deus, que é Jesus. Aí eu não estou te vendendo produto errado, não. Aí eu estou te oferecendo a graciosa dádiva mais certa do mundo, de que se você entregar a sua vida a Jesus, você será salvo. E tudo vai mudar, você vai ter um novo sentido para viver, porque você vai entender de fato o que Jesus veio fazer com você, e você vai compreender porque você tem vida abundante. Isso que faz a diferença. Certa vez, eu ouvi um pastor aqui da nossa cidade contar que ele passou por uma pessoa que trabalhava varrendo a rua. E essa senhora, Gari, mas limpava a rua e limpava cantando: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneças assim. E ele disse que uma alegria. E ele falou assim: nossa, como é que alguém pode ser tão feliz varrendo a rua? E ele foi conversar com ela e ela disse, rindo, falando para ele: eu sou feliz que eu já tenho tudo. E disse: mas me explica. Eu tenho Jesus. Eu estou varrendo essa rua aqui. É muito fácil varrer essa rua aqui, porque Ele preparou ruas de ouro para eu caminhar. Eu achei aquilo tão especial. Disse: ela tem vida abundante. Talvez alguém diga: não tem um emprego abundante, não. Mas quem disse que a abundância da vida está na quantidade de bens? Quem disse? Certa vez um pastor visitou uma casa, tudo com tanto luxo, talheres, coisa maravilhosa, porcelana, luxo sobre luxo. Mas quando ele viu as pessoas e o comportamento delas, ele disse: meu Deus do céu, quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Mas esse mesmo pastor uma vez foi visitar uma casa paupérrima,
E quando ele olhou as pessoas, ele disse: meu Deus, quanta riqueza no ambiente de tanta pobreza. É porque existe vida abundante e existe vida sem Jesus. Qual é a sua?